Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Gaiata Psi. Estamos aqui em mais um episódio da playlist Vida na Arte. Cada biografia é uma obra com o artista plástico André Albuquerque, nome artístico Candro. E um entusiasmo muito grande para mim estar hoje com o Candro aqui. Ele tem uma arte bastante forte, bastante impactante, que mexe com muita coisa dentro de nós. A arte dele tem vários meandros e queria, enfim, para não me estender muito, passar logo a palavra para ele. A gente vai fazer um bate-papo hoje. Estou muito feliz em recebê-lo, Candro. Seja bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Boa noite, Daniel. Boa noite a todos, né? Eu que me sinto honrado, porque eu acho que falar sobre arte é sempre, e falar do processo artístico é interessante para a gente compartilhar, né? Quanto mais pessoas souberem disso, tá? E ainda mais algo que eu adoro, que é psicanálise, né? Psicologia. Então, me senti muito honrado de estar participando dessa conversa no canal. Legal, eu que agradeço e sem dúvida, né, que a gente possa democratizar a arte. A arte é ser humano, a arte é vida e a gente acabou se conhecendo, né, porque você justo fez um comentário elogioso lá no Instagram em relação ao vídeo do Rafa Rofo, que foi o vídeo anterior aqui da playlist Vida na Arte. Recomendo que vocês possam consultar a arte do Rafa Rofo, Luz e Sombra. E aí eu entrei no Instagram do Candro, né? Fiquei aí impactado pela arte dele, bastante diferente, né? Tem vários meandros aí que a gente vai poder conversar, né? Então, só para situar vocês de que a arte e o amor, né? Uma coisa puxa a outra, né? O Candro foi gentil com o colega dele, eu encontrei o trabalho do Candro, fiquei entusiasmado com a produção dele, fiz o convite, ele aceitou, estamos aqui todos unidos pela arte. Então, de alguma maneira, agradeço também ao Rafa Rofo novamente por ter indiretamente feito essa ponte entre nós, né, Candro? Olha, eu nem sabia que foi por conta do comentário que eu deixei, né? Porque eu gosto muito da arte dele, embora eu não conheça pessoalmente, né? Uhum. Não a conheço pessoalmente. É, tem pessoas que eu admiro o trabalho, eu sempre deixo algum comentário, alguma coisa, porque eu acho que é importante você, quando tem algo que te pega assim, você fazer algo, deixar um elogio, deixar como se diz, Um apoio. um apoio para a pessoa, né? Que ela se sinta, falar, alguém está olhando a minha arte, né? Porque isso é muito importante. No mundo que hoje as coisas são muito rápidas, assim, é difícil você parar e olhar algo, né? Você sentir algo, né? Geralmente as pessoas vão naqueles que têm, sei lá, 300 mil seguidores, alguma coisa assim, e acaba sendo uma coisa meio, né? Efêmero. Então, eu sempre presto atenção naqueles que têm, sei lá, 100 seguidores, faz uma arte interessante, assim. Mas também para arte boa, né? Mas a gente vai discutir essa questão que é arte boa ou não é, né? Porque é uma coisa também Sim, que sim. a palavra arte é uma coisa muito, sabe, né? É muito ampla, né? Eu acho que vai ser legal essa conversa para esclarecer isso. Sim, e sem dúvida tem uma discussão sobre o que é a arte, né? E eu falei que eu fiquei impactado pelos quadros, né? Porque de alguma maneira eles revelam aí coisas humanas que não são comumente compartilháveis, né? Que aí perpassam, no meu entender, pelo que eu vi, o canibalismo, a escatologia, né? Outras facetas aí, o horror, né? E logo de cara eu associei a obra do Francis Bacon, e você confirmou que ele é uma espécie de pai ou de patrono, do seu trabalho. Eu queria que você pudesse comentar um pouquinho sobre isso, de repente, não sei se é o momento. Não, para falar de Bacon é todo momento, né? Uhum. Eu estudei com o Paulo Pasta, né? E ele falava que quem não tem pai é filho da, né? E eu não, porque assim, depois de uma certa idade a gente chega, né?
As pessoas, elas sempre, quando é novo, negam as referências, tal. Depois de uma certa idade, quando você abraça suas referências, é sinal que você já está bem resolvido com elas, né? E eu consigo dizer que o Francis Bacon, sem ele, eu não existiria, na verdade. Porque eu chamo, inclusive, ele, para alguns amigos mais íntimos, chamo ele de Papai Bacon. Né? Você vê a intimidade, né? E ele pintava papas também, né? Então também tem uma coisa. E o Francis Bacon, assim, a história da minha pintura começa com o Francis Bacon, porque, como eu tinha comentado antes com você, eu fiz Senai, né? E eu era aquele adolescente chato, sabe? Que gostava de ler poesia, que ficava me embriagando, ficava querendo um meio de se expressar, né? E era meio ponto fora da curva, né? Tanto é que, por conta de ter essa ânsia, né, uma coisa que me persegue até hoje, eu desenvolvi um alcoolismo com 16 anos de idade. E isso foi até os 26. Justamente porque, assim, me formei no Senai como mecânico de locomotivas, né? Uma coisa muito... No Senai da antiga CBTU, acho que nem existe mais, né? Da rede ferroviária, e era um cara que lia poesia, que eu queria desenhar, né? E era um ambiente, assim, muito... Imagina, locomotiva é uma coisa que você tem que usar força, né? Então, eu passei um tempo assim num lugar muito bruto, vamos dizer assim, né? Mas me serviu muito de aprendizado, assim, foi uma das melhores coisas que aconteceu. E aí eu trabalhava numa fábrica de empilhadeiras e eu sempre ficava catando jornal para ver pintura, poesia, que eu tinha essa coisa meio mal resolvida, porque eu trabalhava com mecânica, mas escrevia poesia. E eu queria achar um meio de expressar isso, né? E aí eu vi um recorte do Bacon, que eu guardo até hoje, depois eu até mostro para você, que falava assim: esse aqui é o pintor Francis Bacon, que começou a pintar com 35 anos, é autodidata, alcoólatra, e não sei o que lá, e é um... Aí eu olhei a pintura dele, eu falei, caramba, é isso que eu preciso, sabe? Era algo que eu queria expressar, porque eu não queria, sei lá, pintar, que eu achava que pintura era uma coisa que nem estudar piano, que você tinha que ter... Depois eu descobri que você tem que ter mesmo essa habilidade, né? Mas ele pintava coisas que eu gostaria de pintar, assim, rostos deformados, assim, tudo aquilo que eu estava sentindo, né? E eu me identifiquei com essa coisa do alcoolismo e tal. E a partir daquele dia eu lembro que eu cheguei em casa, eu fiz uma pintura com guache, uma coisa que eu nem sabia mexer bem, eu fiz uma mulher sem os dois braços e as duas pernas, né? E eu falei assim, não, eu vi alguém que dá expressão ao horror, né? Que o horror é uma coisa que sempre me perseguiu, assim, né? O trágico, né? Meu avô, ele morou 20 anos com a gente, ele não tinha uma perna, então ele ficava deitado numa cama o tempo todo, né? E aí depois eu fui fazer a ligação dessas coisas, que depois eu vou falar mais tarde, quando eu fui fazer meu trabalho de pessoas com deficiência, né? Que inclusive eu encontrei uma mulher que ela não tinha os dois braços, as duas pernas, mas eu já tinha feito outro pulo além disso, né? Daí a gente desenvolveu próteses para ela, tudo. Mas voltando ao Francis Bacon, né? Sem ele eu não existiria como pintor, porque ele me deu essa liberdade de você expressar algo que as pessoas não viam, porque eu achava muito simplório você ficar pintando flor, essas coisas, né? Mas aí, quando você se aprofunda na pintura, você também entende que são temas que também têm que elas podem ser também trágicas, podem ter sua expressão, né? Mas como eu era um adolescente naquela época, né? Eu achei que eles eram tipo, era muito rock and roll, né? Então era uma coisa que, falou, não, é esse cara aqui. Eu comecei a pintar a partir dele, mas aí eu fui aprendendo com uma senhorinha, sabe, esses cursos de pintura de senhorinha que pinta vasinho. Eu entrei assim, e foi muito engraçado. Só para eu saber que eu não sabia nem que era tinta a óleo. Como Uhum. eu disse, eu pintei muito, eu comecei muito velho. E aí eu fui, mas aí eu também eu bebia muito, eu chegava meio, sabe, meio de porre lá, tal. Mas aí isso me ajudou a ter uma base do que era, né? E depois eu comecei a pesquisar, fui fazendo minha própria história da arte, assim. Eu tive um livro ou algo, né? Porque a gente não vivia nessa época, isso por novo.
96, 97, não tinha essa coisa, você digitar Google, tal, outro era os gênios da pintura. Então eu ficava pegando retalhos, assim, era como se eu tivesse naufragado e ficasse pegando umas coisas para poder juntar e fazer um barco, assim, né? Que foi esse barco que hoje, até hoje, eu tô nele, né? Tô em cima, né? E, bom, o Francis Bacon, só um detalhe, né, que não é o filósofo, tem um pintor homônimo, né, inglês também, chamado Francis Bacon, né, que é a ele que você está se referindo. É que eu falo tanto do Francis Bacon, né? Que eu acho que todo mundo conhece ele, né? Que nem aquelas pessoas que gostam muito de uma coisa, acho que todo mundo. Mas eu tenho um livro, inclusive, que fala que eles fazem tem um texto do Francis Bacon filósofo e o Francis Bacon pintor, né? Ah, tá. Nesse caso, para situar mais, Francis Bacon é um pintor inglês que nasceu em 1922, se eu não me engano, né? É, de uma família que ele foi expulso da casa dele por ser homossexual, Hum. né? O pai dele expulsou ele, na verdade, né? Ele mesmo tem um livro dele que eu já li várias vezes, entrevistas com Francis Bacon. Eu recomendo esse livro porque é um livro que ele não fala só da pintura dele, ele fala sobre o processo da mente humana, do que acontece, do que se pensa, né? E ele participou, assim, no século XX, o Giacometti, os maiores pensadores da época, né? Então ele é expulso da casa dele, vai morar em Viena, né? Na verdade, o pai dele mandou ele junto com um amigo dele, que era meio machão, assim, para ensinar o Francis Bacon a mudar. No final foi o contrário, o Francis Bacon desandou o cara, assim, e ficaram em Viena naquela época pós-guerra. E ele começou a pintar com 35 anos, né? Mas o Francis Bacon também era meio mentiroso, assim, que ele falava que nunca tinha tido aula, que nunca não sei o que, tal. E os quadros dele retratam muito essa. Ele pintava os papas gritando, né? Para quem for ver, ele vai reconhecer sobre isso. Rostos deformados, né? Porque ele trabalhou uma época na ambulância. Ele é muito impactante, assim, né? Mas é engraçado, quando fui ver uma exposição do Francis Bacon, eu fiquei meio assim pasmo, né? Porque era uma pintura muito bonita, assim, né? Não tinha, era muito velada, assim. Eu digo assim que o meu patos, o meu tema é baconiano, mas a minha pintura está mais ligada aos expressionistas por conta do volume de tinta, essa coisa toda, né? Que para mim eu acho que a tinta é carne, né? É a oportunidade que a gente tem de pintar a carne, né? Uma carne assim, o que você não pode fazer no real, você pode fazer no simbólico. Então, se você quer uma carne macerada, queimada, você pode colocar numa tela, né? Mas o Francis Bacon ele fazia isso de uma maneira muito elegante, assim, porque ele era um gentleman, né? Apesar de ele ser sadomasoquista, ele tem uns episódios dele assim que os caras jogavam ele do primeiro andar, assim, batia nele até ele quase morrer, assim, tinha umas coisas muito. Ah, é? Por isso que a obra dele tem essa carga, assim, né? Essas questões do, do da morte, ele vivia isso mesmo, né? Ele tinha isso, né? Sim, e quer dizer, você tem uma identificação, uma barra, uma filiação com o Francis Bacon. Podemos dizer que você gosta de baconzitos, então, né? Fazendo o trocadilho aí do Francis Bacon, filósofo, com o artista, né? Eu sempre gosto de fazer umas piadinhas meio de quinta série, não se importa. Não, eu sou o senhor quinta série. Quem vê com essa coisa toda trágica, você não sabe os memes que eu compartilho por aí. Porque às vezes a pessoa olha a pintura e fala, nossa, esse cara deve ser um psicopata, né? Mas não, na verdade, aquilo que você coloca para fora, você fica mais leve. Não, eu gostei muito do trabalho no sentido, assim, de que ele revela o potencial recalcado das pessoas, que normalmente ninguém fala,
todo mundo mostra horror e indignação, mas, por exemplo, a hora que eu peguei o teu Instagram e algumas coisas que você me mandou e mostrei assim para minha família, para o meu irmão, né, pessoas adultas, né, e tal, você via que a pessoa tinha um misto de horror e ria ao mesmo tempo e queria olhar, mas, enfim, aquele cocô saindo da mulher, o sexo com animais, os caras esquartejados, o rosto dividido no meio, assim, é bem aquele paradoxo do ser humano que, na sua faceta cultural, manifesta é um gentleman, é polido, é correto, né? Mas parece que tem uma dimensão mais profunda, fantasiosa, que você deixa explícito e que acaba revelando, talvez, elementos sádicos, escatológicos, pornográficos, canibalísticos que existem dentro das pessoas. Não é à toa que o tema do horror, né, ou do terror, ele é o que mais vende no cinema, é a indústria mais que arrecada mais é a do terror, justamente. Então eu fiquei muito intrigado pela tua arte por conta disso, porque a gente geralmente vê, né, coisas abstratas, paisagens, meio vovó, né, que você falou, a florzinha e tal, e você vai lá e escancara É, tudo isso, né? assim, eu gosto muito da mitologia grega, né? Porque a mitologia grega é uma coisa muito que tem muito isso, né? E eu tenho um amigo meu que costuma dizer assim, debaixo de cada ser humano, assim, se você raspar a pele, você vai encontrar ou escama, ou pena, ou couro, né? Porque todo mundo é um animal em potencial, né? E eu também acho que por fato de ter passado situações, né? Porque assim, quando eu tive duas pancreatites por conta do meu alcoolismo, tive que parar de beber, que era uma das coisas que eu mais gostava de fazer era beber, né? Então, e aí só mais tarde, agora quase com 50 anos, eu descobri que eu tenho transtorno obsessivo compulsivo, mesmo fazendo terapia, um monte de coisa assim. Mas aí depois eu parei de beber, aí eu tive compulsão sexual. Aí ficou mais uma década nessa coisa de frequentar hotéis, lugares, assim e tal. Mas aí as coisas foi se resolvendo, você vai se acalmando, né? E aí eu acho que nesses últimos tempos eu acho que eu cheguei a comentar com você, né? Que eu tive, você falou de baconzitos, eu ia fazer o arco, assim, né? Que eu comia muito bacon também, mas eu tive um problema de verticulite, eu tive que tirar 1 metro de intestino. Então, na pandemia, eu passei toda usando uma bolsa de colostomia. Assim. Então, esses temas eu comecei a gostar dessa coisa de tripa, sabe? De você ver, porque eu ficava o tempo todo olhando meu estômago, um pedaço do meu intestino, né? A cor dele, como era rosa, tudo. E aí eu comecei a pintar, assim, foi quando saiu mais, né? E eu tive Tem um quadro, ou mais de um quadro, que tem tripas, né, saindo, né? tripas, né? Porque tem o tema que foi uma série que está no Museu Fama, quem quiser visitar, que é um museu aqui em Itu, um museu maravilhoso, né? Que ele está com a série que o diretor, o Marcos Amaro, que é o diretor do Fama, ele comprou essa série das Dionisíacas, né? E ela está exposta, ela ficou exposta, ela está no acervo do Fama, né? Isso que você falou, as pessoas elas quando eu estava exposto, as pessoas paravam e ficavam assim, que é isso? Porque ele conseguiu expor tudo junto. Acho que deve ter até uma foto minha do lado delas, né? As pessoas, daí eu conversei com uma educadora que ela falou assim, a gente fica postando quanto tempo, em qual quadro as pessoas vão parar, né? E geralmente quando chegava via aquelas coisas, as pessoas, mas o que que é isso, assim, tal, sabe, as pessoas, né? Mas não é o choque pelo choque, é porque tem alguma coisa assim, você fala, eu quero pintar. Isso pode ser flor, pode ser qualquer coisa, gente. Não precisa ser. Aí eu tinha essa coisa, pô, eu falava, vou pintar, foda-se. Uhum. Saiu, sabe? E aí isso foi saindo, assim, porque eu acho que eu consumi pornografia muito cedo, eu tinha essa curiosidade de ver as coisas, satanismo, e tudo isso foi fazendo né? Estudava psicologia, psicanálise, né? E daí foi, as coisas foi dando tilt, assim, né? Aí eu tinha que ter uma coisa para expressar, né?
Sim, quer dizer, de alguma maneira é meio uma obviedade isso, mas você se autorrepresenta na tua arte, né? Representa a tua história, de certa maneira, né? Não só me autorrepresento, como eu também eu represento os meus desejos mais profundos, assim, né? Sem medo de colocar, assim, né? Eu gosto muito do mito das bacantes, né? Porque elas são mulheres que elas fogem, fazem um festival de trabaco, né? E aí o que acontece? Nesse festival elas adoram o Deus Baco, falando. Uhum, E aí, nesse festival, elas dilaceram os animais, dilaceram as coisas, né? Elas se sentem como se fosse lobo, elas dão de amamentar para lobos, né? Isso tem muito na mitologia grega. E tem um mito do Penteu que ele vai disfarçado de mulher, né? Porque ele queria banir Dionísio, né? Da cidade dele. Só que elas descobrem ele. Quando elas descobrem ele, elas tiram a cabeça dele, faz aquela coisa toda, né? Isso acontece com Orfeu também, né? Quando ele volta do inferno, as bacantes dilaceram ele. Então, a bacante é uma espécie de poder feminino. Não vou falar poder feminino, é uma espécie de, de, de um inconsciente selvagem que te dilacera, né? uhum. Então, eu gosto dessa coisa. Um mito que eu adoro demais é o mito de Márcias, que é um fauno que ele aprende a tocar, ele acha uma flauta, ele começa a tocar, ele fala que é o melhor deus, que é o melhor músico que é o melhor músico. E aí ele encontra Apolo e desafia Apolo, um desafio, né? Mas imagina, Apolo é o deus da música, né? Apolo toca lira e tal. E ele toca o instrumento mais rude que é a flauta, né? Aquela flauta de pan, assim. Aí eu acho uma das frases mais terríveis da mitologia ele fala assim, o que que a gente vai apostar? Daí o Apolo fala para ele assim, quem perder pode fazer o que quiser com o outro, né? Eu acho essa frase uma coisa fantástica, assim, né? Porque isso pressupõe você entrar no seu mais profundo, assim, o que que você quer fazer com o outro, né? Tudo que você quer fazer com o outro, né? E é óbvio que Márcias acaba perdendo, né? Porque Apolo Calira, aquela coisa toda, né? Deus da arte, né? Apolo é o deus da medicina também, né? E também é o deus dos psicopatas, né? Porque para você cortar uma pessoa ali do teatro, tem toda essa coisa. E aí, o Apolo fala para ele? Ele fala assim: eu quero te esfolar vivo, né? Aí ele pendura Márcias, que é um fauno, e tem um quadro de Tiziano que era maravilhoso, assim, que é o Apolo esfolando ele vivo, tirando a pele dele, né? Alguns dizem que esse mito está relacionado a você sair do seu corpo carnal e entrar no corpo celestial. Tem várias leituras sobre isso, né? Eu gosto por ser um mito sangrento, assim. Eu até hoje eu sempre faço alguma leitura, assim, não, mas é isso, mas é aquilo. E representa esses polos que o Nietzsche fala da origem da tragédia, né? Que é o Dionisíaco e o Apolíneo, né? No caso, o Dionísio, assim como as pessoas falam que Cristo também tem essa coisa dionisíaca do vinho e tal, ele se oferece para o sacrifício, né? E o Apolo é aquele que sacrifica, né? Que é o deus da luz, Então, enfim, na verdade, assim, eu não sigo o mito literalmente, ele me dá um caminho para que eu pinte, assim, porque é, o mito da Perséfone e tal são coisas assim que te estimulam a fazer tal coisa, né? Eu não sigo literalmente aquilo me dá uma ideia do que pode ser feito, do que pode ser falado, né? Mas são coisas assim que estimulam a minha vontade de pintar, minha vontade de fazer, né? Sim, eu achei muito corajoso e raro hoje em dia, porque geralmente as pessoas estão preocupadas com a comercialização das coisas, né? Você mesmo diz, eu me interesso por Instagrams com poucos seguidores, pessoas que não são assim
famosas, né? Coisas, né, do engajamento, porque os teus quadros, por exemplo, eles não são politicamente corretos, se a gente for ver, né? Já foi banido alguns, inclusive. Foi banido. Eu coloquei, essa aqui não obedece às normas, papapá, papapá. Ah, no Instagram? Daí eu não vou colocar, tipo, fazer aqueles. Acho besteira, né? Colocar um xizinho onde é o pinto, sei lá onde é os peitos. Eu até me surpreendi desse da mulher cagando aí, ele tá há algum tempo já, né? Eu achei que ia ser aceito, né? Minha esposa falou assim: por que você não promove ele? Eu falei: se eu promover, ele vai ser cortado na hora, assim. Então, eu estava até em dúvida, né, sobre qual dos quadros nós vamos selecionar para colocar na capa do vídeo, né? Porque se a gente pega o canibalístico, o escatológico, o pornográfico, se a gente pôr as florzinhas, mas as florzinhas ao mesmo tempo, eu não sei o quanto iria ser representativo, né, desse aspecto mais visceral. Se a gente pôr em mais de um, né, é uma dúvida mesmo, né? Assim, é porque eu acho que as pessoas elas têm curiosidade assim sobre isso, né? Mas eu acho difícil uma pessoa pôr numa sala de estar algo, né? Desse tema, assim, porque é muito. Eu tenho alguns colecionadores que compram, assim. Eu tenho depois eu até mando para você, que é o meu rosto, um autorretrato e ele como se estivesse em carne viva. Uma colecionadora comprou, ela falou: ele fica no meu quarto lá e tá tudo resolvido, né? Mas porque eu acho assim que um quadro, assim, eu como pintor das coisas que eu gosto, eu faço esse tipo de pintura, eu também pinto flores, eu pinto coisas e tal. Mas eu acho que um quadro também ele é para decorar uma casa, né? Uma sala de estar, uma coisa. Eu não sou assim, tipo, eu sou radical, todo mundo tem que pintar a gente fudendo, não sei o quê. Não, não. Eu acho que um quadro, o Matisse mesmo, é um pintor que eu admiro muito, né? Que ele fala que ele fazia quadros para a pessoa sentar, um trabalhador chegar, sentar, descansar e aquilo descansar a mente dele, né? Você também não vai pôr um quadro que você chega na sua casa, tá um cara sendo estripado vivo, né? Sei lá, eu acho que isso aí seria uma coisa meio, sabe? Então, é, talvez as pessoas gostem, assim, mas eu não me preocupo muito com isso, né? Porque eu não estou muito interessado nesse tipo de coisa, né? Quero vender mais, né? Porque aí eu teria que, sei lá, fazer uma fábrica, assim, sabe? Tipo Romero Brito. Não falando mal dele, que por incrível que pareça, eu dei aula para terceira idade, tá? No Parque da Água Branca, né? Então era aquele monte de senhorinha, assim, né? E elas era pessoal da terceira idade, mais de 60 anos, né? E aí eu tinha que pintar várias flores, várias coisas. Algum chegava assim, eu queria pintar o gado Romero Brito, eu riscava, eu incentivava, né? E aí, quando chegava na minha exposição, que elas iam, elas ficavam assim, professor, mas o senhor está bem? Elas falavam assim, o senhor está bem? Mas aí eu parei de convidar elas, né? Mas eu pintava de boa, assim, flor, assim, gente em cima do camelo, aquelas coisas, Paris à noite, molhada, assim. Eu não tenho, eu acho que é até como foi, uma espécie de exercício, né, pictórico, assim, né? Eu não Não, tenho problema. eu mostrei, por exemplo, aquele da mulher fazendo cocô, né, pro meu irmão. Aí ele falou, pô, mas onde é que eu vou pendurar isso? Aí nós dois falamos juntos, no banheiro. Eu pensei nisso também. Aí ele falou, é para estimular, né? Eu falei, pois é, se a pessoa tem problema de prisão de ventre, alguma coisa assim, põe a mulher fazendo cocô lá para estimular, né? E assim, para todo mundo que eu contei isso, a pessoa morreu de rir, assim, né? Então, é bem esse aspecto, o seu trabalho ele é super psicanalítico porque ele pega o paradoxo das pessoas, a ambivalência entre o horror e o gosto, né? Porque o cocô é o que tem de mais recalcado em todo mundo, né? Ninguém faz cocô de porta aberta assim para todo mundo ver, salvo raras exceções, assim, geralmente é um lugar privativo e tal. E aí você pega e escancara, né,
tem pessoas urinando nas outras, né? Enfim, é bem esse aspecto do não tem recalque, né? Assim. Assim, e de cocô eu entendo, né? Porque eu estava com uma bolsa de colostomia, então era muito Ah, engraçado. As pessoas falam, o médico falou assim, perguntou, e aí, como que você tá? Todo preocupado. Eu falei, ah, legal, porque, meu, é muito prático, assim, porque você caga aqui, você já tira, você não tem que ficar preocupado em ir no banheiro. Ele olhou para mim e falou, pô, você é a primeira pessoa que me diz isso. E eu tirei a bolsa recentemente, tirei em novembro, né? E engraçado que eu fiz essa mulher cagando depois da colostomia, né? Mas ah, assim, eu não sou especialista em psicologia, nada, tá? Mas eu sei, assim, por exemplo, conheci um amigo meu que ele tinha horror a cocô, essa coisa. Ele é uma pessoa totalmente ex-amigo, no caso, sabe? Desconfia de quem não caga, sabe? Uma coisa assim, de quem tem nojo de cocô, assim, desconfia, né? Porque são pessoas que porque assim, a criança, né, acho bem, você pode dizer melhor do que eu, né, que o Freud falava, né, da fase anal, fase oral, essa coisa toda, né, que é a primeira obra de arte, na verdade, né? Tem inclusive aquele artista que ele fez merda enlatada, como que é o nome dele? Agora me fugiu. Acho que é Mimo Paladino, uma coisa assim. E ele é merda de artista, que ele cagou numas latas e está fechada lá, aquilo vale milhões, né? Mas são coisas que as pessoas elas fogem, né? A sexualidade é algo que assusta muitas pessoas, né? Sabe? Você, sei lá, as pessoas têm dificuldade, por exemplo, para aceitar pessoas trans, pessoas de dois sexos, pessoas. E também, assim, como eu trabalho com pessoas com deficiência, eu vi todo tipo de pessoa com todo tipo de problema. Então, isso para mim é uma coisa mais normal do mundo, né? Então, no caso, quando eu estava com a bolsa, eu estava com deficiência, né? Eu era uma pessoa com deficiência, né? Então as pessoas se assustam assim, né? Acho que é uma coisa, né? uhum. Sim, mas e é justamente por isso que eu te fiz o convite, né? Porque é muito fácil pegar um quadro desse, alguém que está aí na fúria das redes sociais, né? No politicamente correto, e julgar o teu trabalho ou julgar a tua personalidade, te atribuir um diagnóstico, sem entender que por trás de toda essa produção há um percurso de elaboração de um conjunto de dores, né? Que você foi, digamos, atravessando ao longo da tua vida, trazendo até com você, de certa forma, né? Então é uma forma de cura, me parece, né? Poder representar tudo isso, né? É, eu acho assim, é que a palavra cura, assim, eu entendi o que você falou, mas a palavra cura era é uma coisa muito, assim, como cura, acabou, né? Sim. Então eu acho mais autoconhecimento, né? Autoconhecimento, assim, né? Eu acho mais alteridade, você tá no lugar do outro, assim, né? Busca Mas eu entendo. Oi? de busca de si mesmo, de alguma forma, né? É, ou até em busca do outro, não sei, mas em busca de si, porque eu também, assim, se você perguntar para mim, se você vai perguntar agora, o que que é arte? Eu digo para você, eu não sei o que que é arte, sabe? Não tenho a menor ideia, né? Tem um rosto de um filósofo que eu gosto muito, é o Wittgenstein, eu pinto ele, assim, que é uma obsessão que eu tenho, né? Eu sempre estou pintando ele. Acho que eu mandei alguns para você, mas eu tenho, assim, uns 40 retratos dele, assim, que é um filósofo austríaco que ele discutia a filosofia da linguagem, né? Então, ele tem uma frase dele que fala assim, daquilo que não se pode falar, se deve se calar, né? Mas depois, lógico, depois ele refez isso, mas ele escreveu um calhamaço desse para falar que não pode falar. Depois ele falou, não, eu vou falar de tal coisa. Mas eu tenho para mim assim, daquilo que não se pode falar, se deve pintar, né? Então, quando fala em cura, que eu entendo o que você quer dizer, eu acho que talvez mais você
ter um autoconhecimento a ponto de quando você for morrer, você aceitar tudo aquilo, tá tranquilo, Isso, sabe? cura no sentido de uma certa resolução, de uma tentativa de resolução de alguma Disso. coisa, né? Uhum. Você tá assim, chegou a morte, beleza, sabe? Eu já caguei, já pintei, já fiz tudo que tinha que fazer, né? Porque antes eu tinha um medo terrível da morte, assim, era uma coisa impressionante, né? E aí quando você começa a pintar os temas, assim, né? Essa coisa do sofrimento que a gente fala, todo mundo passa, né? Quando que eu fui operado, que foi repentinamente, que eu tirei 1 metro de intestino, né? Eu fiquei preocupado, falei, nossa, tirei 1 metro. O médico falou, não, mas a gente tem 10 metros de intestino, né? Por isso que meus quadros de intestinos, eles são, né? Aí eu fiquei 3 dias num ambulatório, que ficava se opera, não opera, né? E eu via pessoas passando, assim, que gemia a noite inteira, sabe? Em cima de macas, assim, e parecia um quadro Francis Bacon, né? Aí eu olhava aquilo e falei, caramba, eu estou vivendo um Francis Bacon aqui, aquilo que eu tinha só como ilustração, não, estou vendo, né, essa porra, tudo acontecendo, as pessoas vindo aqui, doente, morre, não sei o quê, né? Então, eu acho que é inevitável o sofrimento, né, a morte. Né? Eu acho que o que não o que pode ser feito com isso é você enfrentar isso da maneira mais digna possível, né? Eu acho que isso é a condição, né? Então, os quadros, as pessoas vão estar trepando, vão estar sofrendo, vão estar sendo. Porque é isso que vai acontecer com a gente, né? Vai ser eviscerada, né? É da natureza humana, né? Porque na tragédia grega, a tragédia grega do Édipo não foi ele deitar com a mãe e matar o pai, foi ele fazer isso sem saber, né? Então, acho que a maior tragédia para os gregos é você cometer um ato sem saber o que você estava fazendo. Né? Então, tudo que a gente tiver consciência ou que a gente puder saber que vai acontecer, eu acho que é aquilo que vai chegar ao que pode se chamar de cura. Né? Sim, é cura no sentido de uma resolução e de uma certa pacificação, talvez, ou aceitação com essa inevitabilidade da vida, né? Pelo que você está dizendo, É, que é o nosso fim, né? Porém, não necessariamente esse fim precisaria ser trágico, né? Tanto é que tem, você que gosta da Grécia Antiga, a tragédia e a comédia, e você falou que gosta de piadinha de quinta série, então também não é só a tragédia, né, de que vive o ser humano, né? Também pode viver de comédia, né? O que que você acha disso? sim, eu acho que. Sabe, eu acho engraçado que o tempo todo eu tô meio sorridente, assim, porque, É. Aham. né, apesar de ser um tema meio. Então, eu acho que as coisas têm que ter leveza, assim. A gente coloca isso porque o ser humano, ele tem diz que, assim, da tragédia para a comédia é um passo, né? Assim, tipo, um cara, sei lá, ele escorrega, assim, que ele pode ser uma tragédia que tá todo mundo rindo, né? É um tempo, eles falam que é questão de tempo, a tragédia é a comédia, né? E as coisas, elas podem terminar também de uma forma ridícula, ou comédia, ou a bufonaria, né? Tem um escritor que eu gosto, o rapaz, que fugiu o nome dele aqui, que ele fala, o Thomas Bernhard, que ele fala que o homem, depois dos 50 anos, ele vira um bufão, né? Acho que está chegando no meu caso, né? Estou com 50 anos. E, e o próprio Francis Bacon, ele era muito. Você sempre está sorridente, ele sempre estava bebendo, ele sempre estava rindo, né? Ele morreu com 88 dois anos de infarto, um amante espanhol que tinha 28 anos. Então, assim, sabe, eu acho que talvez você encarar esses problemas se deixam mais. Não é para deixar pesaroso, sabe? Uma mulher cagando não é uma tragédia, assim, nem pode ser engraçado, sabe? É isso que eu ia Pode ser. dizer. No fundo, por exemplo, atrás de você, esse cara com a boca aberta, né, tal. É, É uma expressão assim de horror, de agonia, né,
de sofrimento, tem muitas coisas que um quadro desse pode evocar. Mas, ao mesmo tempo, é só um homem com a boca aberta e uma expressão, né? Então, assim, o acento trágico, cômico, o aspecto terrorífico também somos nós que damos. A arte permite que cada um se coloque, né, também ao seu modo, né? Ali. Eu assim, no meu trabalho com. Já trabalho há 15 anos em oficinas terapêuticas, né? E eu trabalho com. Eu aplico práticas artísticas para reabilitação, né? Eu não gosto de falar arte terapia, porque eu acho arte terapia um nome muito grande, assim, muito pesado, assim, porque imagina arte terapia, então, mas eu não, como diz, eu não critico quem usa, assim, eu estou falando na minha concepção, então eu uso mais práticas pictóricas de pintura, de coisa para reabilitação. E você vê algumas pessoas assim que elas, sabe, praticamente o que para nós aconteceu que você fica imaginando que vai acontecer com você, já aconteceram com ele, né? É uma frase da Diane Arbus, né? Que ela falava, por que você pinta essas, que é uma fotógrafa americana, que ela fotografava muito esses que nos Estados Unidos chama de freaks, né? Pessoas que são gêmeos grudados, essa coisa. Ela falava, eu gosto de pintar essas pessoas porque tudo que a gente imagina que vai acontecer com ele, com a gente, já aconteceram com eles. Né? Então, assim, eu trabalho no setor, agora estou afastado, estou para voltar com pessoas amputadas, né? Pessoas que tiveram AVC e tal. Tem pessoas que elas estão numa situação tão terrível, né? Vamos dizer assim, organicamente, assim, biologicamente, que elas encontram um motivo para sorrir, para fazer piada, sabe? Pessoas que pintam só com a boca, assim, e eu acabo brincando com elas, não sei o que, tal, e fazendo piada, né? E porque não vamos também ser poliana, né? Que tudo tá bom, maravilhoso. Mas a tragédia é inevitável, assim. Né? E também a beleza é inevitável, assim como a bondade é inevitável, tudo é inevitável. Né? Eu só escolhi pintar esses temas porque é algo que me faz sentir vivo, sabe? Me faz sentir pulsando. As flores, quando eu pintei, se você observar, são flores quase trágicas também, um vermelhão, um amarelão, né? Não é uma flor assim. E eu acho que é inevitável. Ser humano é inevitável. Não tem, assim, né? Você nasce, alguém cuida de você e provavelmente quando você morrer alguém vai estar cuidando de você. Isso é é uma equação, né? O próprio Bacon, o poema do Eliot que ele pintou, né? O próprio Eliot no caso, o poema é nascer, nascer, fornicar, morrer, né? É do Sweeney Agonistes, né? Que é uma parte do um poema do T.S. Eliot, que é um poeta que eu amo, né? E o Bacon pintou um quadro, né? Nascer, fornicar, morrer. Né? No meio é tudo que a gente faz. Então, quer dizer, você tem essa dobradiça, é muito curioso isso, né? Da tragédia e da comédia. Você cuida de pessoas, você cuida de você através da arte. É muito interessante essa dobradiça existencial, né? Que te atravessa aí. Eu fiquei bem intrigado com isso que você comenta. É porque o cuidado é uma das coisas mais importantes, assim, né? Porque você não ensina ninguém a pintar, assim, na verdade, uma pessoa com deficiência. Você, na verdade, está cuidando da pessoa, né? E eu tive essa experiência que eu contei no início, que o meu avô, ele não tinha uma perna. Quando tinha 2 anos, foi morar com ele, ele era uma pessoa que não tinha uma perna. Imagina isso na década de 70, uma pessoa, as pessoas que eram aleijadas, né? Que tinham algum tipo de deficiência, tá? Eles ficavam. Eu morava em Caieiras, que é perto do Hospital de Juqueri.
né? Então você via aquelas pessoas vagando, né? Não sei se você sabe a história do Hospital de Uquiri, pessoas com esquizofrenia, né? Então é uma coisa que fazia parte da minha infância, né? Assim, e o meu avô ele ficou numa cama durante 20 anos, assim. Então ele ficava no quarto o tempo todo, assim. Porque tinha essa coisa, hoje tem muita acessibilidade, antes não, né? Então ele desenvolveu um sistema próprio de fazer as coisas, tal, né? Ele tinha um gênio terrível também, né? Então acho que todas essas coisas foram me marcando, assim, né? Foram ultimamente agora que a minha sogra faleceu há mais ou menos um mês, ela tinha Alzheimer, eu estava cuidando dela, né? Ela era avó de criação da minha esposa, ela tinha 93 anos, né? Foi uma experiência que eu tive, de primeira vez, assim, de ter um cadáver, assim, você cuidar da pessoa, a pessoa morrer, assim, e você ver um cadáver, sabe? E ficar um tempo com um cadáver. E aí isso vai dando uma noção do que é a vida, né? De você cuidar do outro, né? Então, muitas vezes, quem olha as pinturas, assim, parece até fora meio do que eu estou falando, um pouco fora, assim, porque parece que é meio de uma dicotomia, né? Poderia parecer que eu sou uma pessoa de excessos, que faz, assim, um cara. Mas eu fui já essa pessoa, né? Então, agora eu tenho a distância perfeita para poder pintar esses excessos, né? Eu não preciso estar dentro do excesso, porque quando eu estava dentro do excesso, eu não conseguia fazer, né? Então, acho que tem muito essa coisa, né? O próprio Bacon, ele foi enfermeiro, né? Ele cuidou de pessoas, né? Ele via acidentes né? Na Segunda Guerra, ele recolhia corpos na Segunda Guerra. Então, eu acho que o pintor ele é muito mais complexo do que a obra dele, né? Tem muitas coisas que eu também não entendo, né? E quando você vê uma parte da obra, você só vê uma faceta de alguma coisa, você não vê tudo, né? O próprio, a gente estava conversando, falando do Ismael Neri, né? Quem que é esse homem, na verdade profunda dele, né? O que que ele fazia? Ele é só aquilo que ele pintava, né? Por isso que eu acho que é fascinante, o ser humano é fascinante para vocês que são psicólogos, assim, deve ter mais acesso a isso ainda, né? É fascinante você conversar com uma pessoa, um ser humano, entender todas as nuances, todas as tragédias, né? Se aquela pessoa que é comportadinha, o que ela faz na cama, qual mania que ela tem quando ela entra dentro do banheiro, se ela ou uma pessoa que é psicopata não, uma pessoa que maltrata não, que seja má, vamos dizer assim, mas é uma pessoa que cuida, sei lá, da sopa para alguém. A gente sempre sabe, esse tipo de coisa, assim, né? O ser humano é muito complexo, eu acho legal pintar essa complexidade, né? E eu acho que também já tem muito pintura bonitinha, né? Tem que pintar umas coisas mais rock and roll, né? Leandro, muito interessante, muito rico e agradeço também a presença de quem chegou até aqui no vídeo, porque realmente precisa ter um estômago, né, aí para acompanhar, de certa forma, uma parte da arte do Candro e uma certa compreensão da alma humana, um espírito psicanalítico, de certa maneira, que é poder acompanhar os demônios internos de cada um, como diria aí talvez a Melanie Klein, né? Esses aspectos viscerais, né, que nos atravessam e que não é todo mundo que quer saber disso, que quer encarar isso. Então, mais uma vez, queria te dar os parabéns pela coragem, pelo teu trabalho de vida, de cuidar de você, das pessoas, né? E poder estar levando aí esses aspectos teus e do ser humano adiante para que não esqueçamos disso, falemos disso, o que não quer dizer que a gente endosse nenhum tipo de violência na realidade, na prática, né? Se trata aqui de representações de fantasias, sonhos, né, impressões, anseios, né, que existem aí no Candro e além, potencialmente dentro de todos nós, né, Candro? Mas isso que, na verdade, você falou é bem importante, né? Eu quero falar dois pontos, assim. Primeiro, essa coisa do cuidado, que é uma coisa, por exemplo, que você tem, né? Você, nesse momento que você está aqui, você está cuidando
para que esteja o mais tranquilo possível, que eu possa me expressar, que você vai colocar esse vídeo no canal, você vai editar, você vai responder às pessoas, você vai ter. E isso é um tipo de cuidado, que as pessoas às vezes pensam que cuidado é só você cuidar de gente doente. Não, cuidado que está em toda parte, assim, né? Cuidado com as palavras, né? Cuidado com as palavras, né? Sobre a violência, eu acho que está faltando às pessoas colocar isso no simbólico, né? Porque o que que elas estão fazendo? Se você não põe isso no simbólico, você põe no real, né? Não é uma coisa que é o que está acontecendo hoje em dia, né? Porque você vai censurando tudo, censurando, censurando. Daí como que a pessoa vai expressar? Vai lá no real, né? Então, assim, as pessoas elas têm que. E hoje também o que está acontecendo, está vindo as coisas tudo prontas, né? A internet te dá tudo de bandeja, né? Então você só consome ali, né? Então falta para a pessoa ela também colocar no simbólico, né? Ela expressar isso, ela tá. Então acho que talvez esse riso quando vê uma pessoa cagando é uma pessoa que fala, puta, eu gostaria de fazer isso, sabe? Eu me identifico com isso, né? Então é importante cada vez mais você colocar no simbólico, porque às vezes a pessoa olha aquilo, reverbera nela e ela já não precisa mais fazer aquilo, né? Acho, né? Não sei também, né? Não, Espero, né? não é à toa que tem aquela expressão, né, que é tão usada, o cagando e andando, né? Cagando e andando, né? Eu literalmente aconteceu isso comigo. Quando tava acabou, você estava andando e cagando, eu falava para minha esposa, ó, tô cagando e andando. Ela falava, nossa, como você pode dar risada de uma tragédia dessa? Eu falei, mas vou fazer o quê? Né? E aí, eu só tenho a agradecer, assim, porque para quem chegou até aqui, né, eu, é uma coxa de retalho falando, assim, que eu vou citando, eu vou falando, vou falando, vou falando, vou falando, mas eu acho que vocês vão ver isso na minha obra também, mas e quem quiser me acessar, né, pode vir conversar comigo, assim, que não ficou claro, a gente esclarece Isso. que, né, e vamos aí, assim, eu não posso beber mais, mas quem pode celebrar e tomar um vinho, por favor, faça isso, que a vida é para celebrar. Eu não posso mais, felizmente, né? Eu só estou pintando as coisas, mas Legal, Candro. E você tem o teu contato para passar, teu Instagram ou algum outro meio de contato direto, quem quiser adquirir ou tuas... meu Instagram é candros8, arroba. Acho que é candros8 só. Não sei se. O Instagram é só o nome no primeiro, É, né? o arroba vem antes no Instagram, arroba Candros8. Candros8. É. Tem o Candro Digital Art, né? Que é onde eu faço minhas pinturas digitais. Ah, tá. Então Que você tem tem, uma, sim, sim, você que tem tem algumas pinturas óleos e digitais digital. aí. Oi? Você tem pintura a óleo e digital. Tem pintura digital, que é uma coisa que eu fiz agora recentemente, né? Uhum. Eu acho que precisaria de uns 2 programas para a gente falar de tudo. É que a gente marque aí, eventualmente, um Candro parte 2, né? Não é É, Candro, plural? Então, isso. Candro parte 2. Eu faço pintura digital, que é um meio que eu achei, que eu desenvolvi muitas coisas legais. Então, no meio das pinturas mostradas, tem pinturas digitais e pinturas físicas, né? Que é uma coisa que, como diz, eu sou tiozinho, mas eu tô também no meio, faço NFT também, essas coisas, né? Tô também no meio dos digital aí, né? Antes eu meti o pau em digital, agora eu tava fazendo, até falei, nossa, como a vida vai mudando, né? Mas a gente tem que rever os conceitos, né, cara? sim, sim, com certeza. Então, Candro, foi um prazer muito grande te receber aqui. Obrigado por expor tua vida, expor teu trabalho. Muito Parabéns pela obrigado. mensagem. Foi muito interessante. Muito obrigado pela, assim, por a gente estar uma conversa assim, e também ter essa leveza, né, de falar sobre as coisas e saber que todo mundo pode falar suas coisas com leveza, cara, sabe? E expor, assim, e sentir aquilo que está na obra, né? Uhum. A obra, ela está ali, né? Então, se você vê aquilo, você sentiu, e você separar as coisas. Porque muitas vezes aquele que faz uma pintura, ele tem seu lado
caótico, que tem o seu lado alcoólatra, que já usou drogas, já fez aquilo, mas também é um cara que faz piada de quinta série, tá? As pessoas, elas não são tão fáceis assim de você defini-las, né? Isso que é interessante, né? Isso que também é assustador, né? Exato, exatamente. Então que venham mais baconzitos aí, tanto, Opa. tanto mais Olha, Francis Bacon filósofo, Francis Bacon pintor e o salgadinho, o baconzito também, né? também Romero Brito, que vem essa turma toda, assim, porque o mais importante, cara, assim, é a gente fazer as conexões que nem a gente está fazendo agora, né? E alguém curtir meu post ou escrever alguma coisa ou você descobrir a pessoa e ver que é um novo mundo que se abre. Isso que é legal. Bom, então eu vou encomendar um quadro para você, para manifestar aqui o meu apoio visceral. Você pode fazer um quadro meu sendo estripado aí, pronto, eu vou querer me ver aí esquartejado aí, quero ver como é. Opa, você só escolhe quem vai ser o tipo de estripador. Se é homem, se é mulher. Já, Mulheres que vão, que vão, é, eu gosto. As mulheres são mais cruéis, né? Porque os homens merecem também. merece. É isso. Valeu, Candro, um abração, querido. Abraço, querido. Obrigado Valeu, por pessoal. tudo. Obrigado, Candro. Obrigado, pessoal, pela presença. E até um próximo episódio aí do canal Gaiata Psi e da playlist Vida na Arte.